Se Deus não governa a sua vida, quem governa? Eu quero estudar um texto com vocês hoje, é um único versículo de Josué, que é muito legal. E dá uma clareada na nossa mente, ou deveria dar, sobre o que se passa no nosso coração com relação a quem nós adoramos, a quem nós servimos, a quem nós nos submetemos. Eu vou ler esse texto para vocês, está em Josué, capítulo 24, versículo 15. Ele diz assim: Mas se hoje vos parece mal cultuar o Senhor, escolhei hoje a quem cultuareis. Se os deuses a quem vossos pais, que estavam além do rio, cultuavam, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas eu e minha casa serviremos o Senhor. Mas eu e minha casa cultuaremos ao Senhor. Vamos dar um contexto aqui. Josué, quem era Josué? Eu acho que no dia 6 foi um estudo que a gente falou sobre a peregrinação dos judeus sobre 40 anos no deserto, né? E que Moisés tinha mandado uns espias para espiar a terra que Deus prometeu. Pô, quero que vocês vão lá espiar a terra. E foram os espias tal. E 12, um de cada tribo. E 10 espias deram para trás, ficaram com medo, ficaram falando, não, até é boa, mas nós não vamos conseguir derrotar o povo que lá habita, nós não vamos conseguir. Aí Josué e Caleb ficaram bravos, levantaram e falavam assim, não, o que vocês estão pensando? Deus deu essa terra para nós, vamos lá e vamos possuir. Foi Deus que mandou a gente vir aqui. Acabou, a gente está com o maior exército do mundo na nossa retaguarda. Vamos lá e vamos possuir a terra. Bom, enfim. Aí o que aconteceu? Veio a punição, Deus deu uma punição, que eles ficaram 40 anos no deserto. E Josué e Caleb foram poupados, ainda que sobreviveram, viveram, né, nesses 40 anos no deserto, Deus poupou eles, Deus não matou eles. Porque o restante daquele povo que foi contra, que foi, né, que deu para trás, Deus fez eles peregrinarem no deserto a fim de que eles morressem. Só os filhos deles herdariam a terra. E muito bem, quem que liderava naquela época? Era Moisés. Moisés era o líder, né? Era o profeta, líder, né, tal. Só que Moisés também, um dia o povo reclamou, não temos água, pô, queremos água, não queremos água. Aí Deus falou assim, ó, pega o teu bordão, teu cajado aí, vai lá e bate na rocha. Aí Moisés foi lá, bateu na rocha, saiu a água. Aí os caras tomaram água e tal, tal, tal. Tempos depois, e os caras murmurando, murmurando. Tempos depois, de novo, oh, estamos com sede, vamos morrer aqui, não sei o quê. Aí Deus falou para Moisés: vai lá e fala para a rocha, era outra rocha, né? Vai lá e fala para a rocha para botar água para o povo. Moisés estava tão louco da vida, com aquele povo murmurando na orelha dele, murmurando, murmurando, que foi lá e bateu na rocha. Saiu água, obviamente. Mas não foi isso que Deus mandou. Deus mandou ele falar para a rocha. E por conta dessa desobediência, Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Interessante, né? E ele falou o motivo, foi porque você me desautorizou. Você deveria ter falado com a rocha. Porque, tipo assim, já que então o povo está vendo, ele bateu na rocha, quebrou alguma coisa da pedra, tinha uma mina lá dentro e saiu água. Enquanto ele deveria ter falado, rocha, brota água para o povo. Ele ia saber que aquilo veio de Deus. É óbvio que tudo veio de Deus, mas como ele bateu, foi uma desobediência. Enfim, por conta disso, Moisés não entrou na terra prometida. E quem liderou no seu lugar? O próprio Josué. Então, ele está no final da vida, aqui nesse contexto, é o último capítulo de Josué, ele está no final da vida e ele está falando, está dando um testemunho para o povo. Está, né? Falando, olha, vocês ainda, o povo está acomodado,
está influenciado por outras culturas. E ele fala: vocês têm muita terra que conquistar. Se vocês olharem, pena que a gente não tem um esquema de audiovisual aqui, mas acredito que muitos de vocês já tenham visto o que é Israel no mapa. É um pedacinho de terra, com esse advento aí dos terroristas lá na faixa de Gaza. Gaza é um pedacinho de terra dentro do Estado de Israel. Israel é uma coisinha, uma tripinha, uma coisa pequena. Mas o que Deus prometeu para Israel era um negócio muito grande, mas muito grande, muito, né? Envolvia outros países, né? Ia lá do mar Mediterrâneo até a divisa com o Irã, ia pegar a Síria, pegar Iraque, tudo aquilo foi prometido e eles não conquistaram. Por quê? Porque Deus, ele falava assim: olha, quando você chegar lá numa terra, né, dos jebuseus, dos amorreus, vocês vão lá e liquidam o povo, mata todo mundo. Vocês têm que dominar aquela terra e viver só vocês. Israel não, ele ia lá, não, deixa disso, vem aqui. Eles eram influenciados. Então, muita terra deveria ter sido conquistada, mas não foi. Por quê? Pela infidelidade, sobretudo pela desobediência. Tudo bem, os povos daquela região ficaram sendo, vamos dizer assim, serventes, escravos deles. Conviviam juntos, mas aquelas culturas pagãs influenciaram o povo. Então o povo tinha outros deuses, adoravam outros deuses, era uma idolatria danada ali. E ficaram acomodados, não conquistaram as outras terras, né? Então, nesse último capítulo do versículo que a gente leu aqui, Josué, se vocês quiserem ler, é interessante, o capítulo 24 de Josué. Ele relembra tudo o que Deus fez. Relembra tudo o que Deus fez. Então, aqui, a escolha que Josué faz não é por, como vou dizer assim, simplesmente uma coisa emocional. Ele está falando, está lembrando das coisas de Deus. Não, ela é baseada na fidelidade de Deus, né? E assim, né? Quem esquece o que Deus fez muda facilmente de Deus. Por exemplo, né? Eu falei com os meus filhos: você acorda de manhã, por quê? Porque Deus permitiu, pela graça, Ele permitiu que o ar enchesse os seus pulmões e você acordasse de manhã. Vai para o banheiro, escovar o dente, lavar o rosto, tomar um banho. Pela graça de Deus, você está vivo. E muitas vezes a gente esquece. Uma vez eu contei uma historinha aqui para vocês, que eram umas meninas desmotivadas. Ah, eu não tenho motivação nenhuma, acordo todo dia. Tá? Aí a pessoa que estava conversando com elas falou assim: eu não tenho dinheiro, pego o ônibus, pego o metrô, vou lá, trabalho com uma condenada, chego em casa tarde, não tenho tempo para mais nada, não sei o quê. Aí a mulher falou assim: 10 milhões, se você ganhasse 10 milhões hoje, resolveria a sua vida? Pô, se resolveria. Aí a outra fala assim: nossa, para mim resolveria tudo na minha vida. Legal. Então vamos imaginar que amanhã você vai acordar e vai ter 10 milhões na sua conta bancária. Nossa, acabou. Minha vida resolveu totalmente. Ela falou: agora vamos colocar outro negócio. Se você tivesse 10 milhões na conta, eu vou te dar mais um chorinho. 20 milhões na conta, mas você não acordasse amanhã. Como assim não acordasse amanhã? Se você tivesse morta amanhã. Se você morresse essa noite. Você ganhou 20 milhões ontem, mas no dia seguinte você não vai acordar. Ah, não, aí não. Então a gente se esquece disso, né? Às vezes você fala: pô, se eu tivesse 100 milhões, minha vida seria diferente. Não. Sua vida, Deus te deu ela agora, nesse momento. Todas as manhãs você acorda, toma seu banho, vai para o seu trabalho, ainda que você enfrente trânsito, ainda que você enfrente ônibus lotado. É fácil? Não é fácil. Mas Deus te deu a vida para você suportar isso. E quem é que te deu a vida? Foi o Zé, foi o Mané, foi o Juquinha? Não, foi Deus que te permitiu isso. Então, o que ele está falando aqui? Que Deus, o que Josué está fazendo aqui, ele está testemunhando
Ele não está falando para o povo, vem cá, meus amigos, vocês têm que adorar a Deus, vocês têm que cultuar a Deus, vocês têm que servir o nosso Deus, que fez tudo isso que ele conta aqui no capítulo 24. Não, ele está dando um testemunho, fala, vocês querem seguir a Deus, vocês querem seguir, o problema de vocês. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa cultuaremos o Senhor. Então, pensa nisso. Aí você fala assim, não, às vezes você tem uma ilusão da neutralidade, né? Não, não, vai tocando aí. Mas não. Se você acha que ser neutro é ser neutro, não, você já fez a sua escolha. Ele fala aqui, ó, mas para escutar aqui, estavam no rio, cultuávamos no rio, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Escolhei hoje a quem cultuareis, escolhei hoje a quem servireis. Então, não escolher, está falando para o povo, não escolher na prática, você já tem escolhido. Então, assim, quem não serve a Deus vai servir a um sistema mundo. Pô, mas tem sistema mundo? Tem sistema mundo. E quem é o príncipe deste mundo? É o diabo, é Satanás. Ele é o príncipe deste mundo. Tem um texto lá em Lucas, quando Deus, Jesus vai para o deserto ser tentado, o diabo chega para ele e fala assim, vem cá, olha aqui, ele coloca ele no topo de um monte e fala assim, olha tudo isso aí, se você prostrado me adorares, eu te dou tudo isso daí, porque um dia foi me dado. Quer dizer, embora o sistema mundo seja de Satanás, ele que governa, Deus está no controle de todas as coisas, mas o sistema mundo é dele. Então, o que está falando aqui? Se você não escolheu nada, quem não serve a Deus serve ao sistema. E quem não se submete a Deus, a Cristo, vai se submeter a outra autoridade, ainda que você não saiba quem é essa outra autoridade, porque você é neutro, sou ateu, não creio em nada, para mim morreu, morreu, está lá, né? Você está achando que é isso, mas na realidade não é o que a Bíblia diz. A Bíblia, já falei para vocês várias vezes, que ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, né? Então, como eram os ídolos antigos hoje, vamos contrastar com os ídolos modernos, né? Antigamente tinha ídolos também, e eles tinham aqui, a Bíblia menciona vários deles. Então, eles eram deuses de madeira, de pedra, de pau, de metal, ligados a quê? A prosperidade, a fertilidade, né? E a proteção. Eram deuses que tinham a proteção das lavouras, da fertilidade, da pessoa ser fértil, da prosperidade, de ficarem ricos. Tal. Tinha esses deuses, que eram deuses feitos, né? Então tinha lá Baal, eu vou te dar alguns nomes desses deuses, né? Baal, Astarote, deuses familiares, eram ídolos familiares. As pessoas pegavam lá um pedaço de pau lá, ou isso aqui vai ser o meu ídolo familiar, não tinha nem nome, mas era um ídolo familiar. E aí tinha imagens, né, que eles faziam, esculpiam nas pedras, na parede, e tinham altares onde eles prestavam culto, sacrificavam. Tinha lugares que eles sacrificavam até crianças para esses deuses. E hoje, ídolos modernos. Eu não vou falar de ídolos de outras religiões, não vou falar isso. Vou falar de coisas, de circunstâncias, de situações. Né? Por exemplo, dinheiro. Dinheiro pode ser um ídolo seu, de repente você faz tudo por dinheiro, você só quer, pensa em dinheiro, dinheiro, dinheiro. Outra coisa, prazer. Então, por exemplo, Baal aqui, se a gente fizer uma analogia, Baal estava ligado ao dinheiro, Astarote estava ligado a prazer. Prazer, não só prazer sexual, também, inclusive prazer sexual, mas não só isso, prazer de viagem, prazer de gastar dinheiro, de fazer compra, de prazer. Aquilo que te dá prazer de ir em festa, de beber, de consumir droga, sei lá. Prazer era semelhantemente a Astarote. Deuses familiares que tinham naquela época, né? Que olha, peguei um deus aqui, me esculpi, achei essa pedra aqui no chão,
Oh, que legal, essa pedra é maravilhosa, vai ser meu Deus familiar. E hoje, você tem tradições familiares que não têm fundamento. Por que você faz isso? Ah, porque o meu bisavó fazia, os meus avós faziam, os meus pais faziam, e agora eu faço. Mas para quê? Não sei. Qual é a verdade nisso? Não sei. Eu sigo uma tradição. Tradição de quê? Você já parou para perguntar? Às vezes a gente nasce numa. Foi o meu caso. Eu nasci numa determinada religião, mas Deus me cutucou e falou: cara, tá errado. Eu passei por algumas circunstâncias, um acidente, quase morri e tal. E eu comecei a questionar a minha religião. Falei: e agora? E se eu morresse? Para onde eu iria? A primeira coisa, quando eu consegui sair andando, depois de 30 dias, eu fui falar com o líder da minha religião, que era num lugar aqui no bairro. Eu moro num bairro, era pequeno, agora não é mais, né? Mas fui lá. O cara, ele me conhecia pelo nome, porque eu ia lá. Aí comecei a fazer perguntas para ele, que ele não conseguia me responder. Ele falava que era dogma, é dogma da entidade, você tem que acreditar nisso. Eu falei: mas quem que escreveu esse dogma? Ah, foi o líder. Eu falei: mas se ele tomar um tiro, ele morre? Morre. Pô, então peraí, eu vou depositar minha vida eterna, que eu quase morri, na mão de uma pessoa física que vai lá e escreve aquilo que eu devo cumprir? Eu saí de lá, qualquer dia eu conto essa história para vocês, mas eu saí de lá e falei: vou virar ateu, ou vou criar o meu Deus. Eu sempre, eu sou de formação de exatas, né? Cheguei a fazer física, engenharia, mas a minha cabeça sempre achei que tinha um Deus supremo. E eu cria numa imagem. Eu tinha essa imagem no meu carro, tinha uma imagem no meu criado mudo, tinha imagem na minha sala, tinha imagem. E aí, quando eu fui questionar Deus, bom, enfim, mas é assim, por quê? Porque era uma tradição, veio desde de sempre essa tradição. Os bisavós, meus avós, meus pais, eu já estava levando essa tradição. Então, a gente tem que avaliar isso, né? Imagens, então vamos dizer assim, imagens está ligado ao quê? A, muitas vezes status, fama, seguidores. Hoje em dia as pessoas querem ter muitos seguidores, né? Postam alguma coisa, seguidores, tal. Às vezes até algumas pessoas falam para mim: ah, você tem que fazer tal coisa para aumentar o número de seguidores. Eu não estou preocupado com isso. A princípio eu queria que somente os meus filhos vissem isso. Mas eu sempre dei estudo bíblico em casa, sempre falei de Deus para pessoas conhecidas e até não conhecidas. Vinha gente em casa que um indicava, outro indicava, e eu via a palavra de Deus. Então, o meu propósito é levar a palavra de Deus. Então, se você está aqui me ouvindo, eu estou cumprindo o propósito de Deus, que é levar a palavra de Deus. Graças a Deus por isso, por essa ferramenta que me proporcionou fazer isso. Meus filhos, antes eles estavam aqui em casa, eu podia falar, reunir, pegar uma pizza, comer um doce, e aí a gente fazer um estudo bíblico. Agora, eles casaram, não moram mais aqui comigo. Vêm para cá, mas quando vêm a gente tem outros afazeres, eles são ocupados, não tem, vamos dizer assim, mais tempo de. Eles vão na igreja, assistem culto e tal. Mas aqueles estudos que eu queria dar, até como discipulado, não dá mais para fazer isso. Então, graças a Deus por essa ferramenta. Outro dia eu ouvi meu filho falando: ô pai, estamos aqui assistindo o teu estudo como uma devocional. Está aí, cumpri o meu objetivo. Eu não estou preocupado em ter seguidores, ter fama, ter status, nada disso. Meu propósito é levar a palavra de Deus para quem quiser ouvir. Legal, né? E esses altares? Esses altares que as pessoas sacrificavam lá, lembra que eu falei dos ídolos antigos? Sacrificavam crianças até, animais, né? Os judeus sempre sacrificou animal e tal. Agora o altar virou uma tela, né? Você ali fica cultuando em frente àquela tela lá. Mas enfim, ídolos antigos, assim como tinham ídolos antigos, existem ídolos novos, agora ídolos atuais. E aqui, quando ele fala aqui
eu e minha casa serviremos o Senhor. E aqui na Bíblia é engraçado, né? Quando está escrito Senhor, é aquele tetragrama de 4 letras, Yahvé, é o nome impronunciável de Deus. Eu serei o que serei. Ou, em outras traduções, eu sou o que sou. Mas é assim, é um nome impronunciável de Deus. Então, eu e minha casa serviremos a Deus, o Senhor. Aí ele diz assim, ó, Josué, ele não impõe para o povo. Ele não fala, olha, vem cá, tá vendo tudo que Deus fez aqui? Vocês têm que continuar seguindo a Deus. Mas ele já sabia que o povo já tinha caído na idolatria, o povo já estava sendo infiel, o povo não estava mais conquistando as terras que eram para ser conquistadas. O próximo livro, Josué 24, é o último capítulo. O próximo livro é Juízes. E Deus vai falando em capítulos por capítulo ali as terras que foram deixadas de ser conquistadas. Por quê? Por conta disso, da infidelidade, da acomodação e, sobretudo, da má influência de outros povos. Por isso que Deus falava assim: quando você chegar numa terra e for conquistar, mata todo mundo ao fio da espada. Porque ele sabia que se houvesse, oh, mas então Deus é ruim. Não, não é Deus é ruim. Ele queria colocar a bondade dele, a longanimidade dele, o amor dele, a fidelidade dele, né? A graça dele, a misericórdia dele, para que as pessoas vissem como aquele povo, os judeus, viviam e todo mundo querer ser igual a eles. Mas não, eles se deixaram influenciar por aqueles povos. A própria Bíblia diz, ó, as más companhias, isso está em Provérbios, corrompem os bons costumes. Às vezes você tem um bom costume, você foi criado numa família legal, te deram educação, te colocaram em valores. Aí você conhece um amigo na escola, um amigo na faculdade, o cara é uma bandalheira, bandido, bebe, fuma, consome droga e tal. Então, assim, você tinha bons costumes, mas as más companhias corromperam seus bons costumes. Porque você é uma pessoa fraca, você se deixou influenciar. E aqui foi o que aconteceu. Então, Josué, ele era um líder. E a liderança espiritual começa em casa. A fé não é só discurso, a fé é prática. Uma vez, eu vou contar para vocês, eu corrigia os meus filhos. Correção é o seguinte, né? Não é surra. Eu não dava beliscão, não puxava a orelha, não puxava cabelo, não dava tapa na cara. Eu corrigia com vara. Por quê? Porque a Bíblia diz para corrigir com vara. Corrige a criança com vara. E quando ela for grande, não se desviará do caminho. Tem vários versículos que falam para você corrigir a criança com a vara. Mas para você fazer isso, você tem que ser um cristão. Não adianta eu falar isso, eu aconselhar um pai, uma mãe que tem um filho agora, e eles não são cristãos, vou falar para aconselhar com vara, não vão entender jamais isso. Mas eu corrigia eles com vara. E corrigir o quê? Só um exemplo aqui, né? De repente a criança derrama um copo de suco. Olha, para que você vai derramar o copo de suco. Para que você vai derramar o copo de suco. Derramou o copo de suco? Vai ser corrigida porque você desobedeceu. Aí a criança está passando e derruba uma televisão de 50 polegadas, uma televisão maravilhosa, quebra. E você não faz. Pô, como é que você faz isso? O cara derruba um copo de suco, você corrige. Derruba uma televisão que custa milhares de reais, você não fala nada. Uma coisa é ser criança, levada, criancice. A outra coisa é desobediência. Ela derrubou a televisão porque ela estava correndo, estava brincando, estava fazendo alguma coisa, bateu, caiu e quebrou. Não é por desobediência. Agora, quando ela derramou o suco, você falou, você vai derramar esse suco, vai sujar a toalha, vai sujar seu uniforme. Isso é desobediência. Bom, fecha parênteses. Mas eu corrigi isso com vara. Aí um dia eu cheguei no emprego e a minha mulher abriu a porta, minha mulher veio me receber, deu um beijinho e tal. Ela falou, ó, você tem uma reunião para participar. Eu falei, reunião? Ela falou, tá os dois sentadinhos ali na sala, tem um casal de gêmeos, né?
eles querem falar com você. Eu falei, eles eram pequenininhos, deviam ter uns 4 aninhos. Sabe assim, a perninha nem chegava no sofá. Eles ficavam sentadinhos inteiro no sofá, assim, os dois pequenininhos. Aí eu cheguei, dei um beijinho neles, né? Estavam os dois sentadinhos ali. Falei, a mamãe falou que vocês querem falar comigo. Pai, a gente não te ama porque você corrige a gente com vara. Eu perdi o chão. Eu não sabia o que falar, não sabia o que fazer, não sabia se ria, se chorava, porque foi engraçada aquela cena, mas tocou meu coração. Eu falei, olha, gente, eu faço isso porque o meu pai, que é Deus, diz para eu fazer isso, para ajudar vocês, para ensinar vocês no caminho. Mas eu tenho que continuar fazendo isso. Eu levantei e fui para o banheiro chorar. Eu chorei. Não é fácil você ouvir o filho e a filha falar, pai, a gente não te ama porque você corrige a gente com vara. Isso foi, sei lá, uma quinta-feira, uma sexta-feira. E domingo fomos ao culto e eu fiquei com aquilo, conversei com a minha mulher, falei, e agora, o que a gente faz, né, tal? E naquele dia no culto, foi um rapaz que tinha 6 filhos, acho que 4 eram adotados, 2 eram deles, e era um cara que ele dava aconselhamento de família, tal. E fui conversar com ele. Falei, olha, cara, aconteceu isso, isso, isso. Ele falou, eu não vou falar nada para você. Só vou falar uma coisa. 2 Coríntios 5:7. Nunca mais me esqueci disso. O cristão vive pela fé e não pelo que vê, e não pelo que ouve. O cristão vive pela fé. O que é a fé? Fé é isso. É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então é assim, você acredita que se você corrigir seu filho com vara, lá na frente ele vai te dar alegrias? Eu acredito, por quê? Porque Deus falou, porque Deus escreveu, porque Deus me mostrou. Então continua fazendo. E eu continuei fazendo. E hoje eu não me arrependo, de jeito nenhum, não me arrependo. Então, só fechando parênteses, né? Isso aqui é um princípio que você tem. Então é o seguinte, é um testemunho que você vai dar aqui. Josué não estava pedindo, implorando, olha, vem cá, vocês têm que seguir a Deus. Não, ele falou, escolhei hoje, hoje. Agora é o momento de vocês escolherem. Ponto, e basta. Né? Ele falou, porque eu e minha casa vamos seguir ao Senhor, porque eu tenho fé nele. E acabou. É isso que ele fez aqui. Então, seguir a Deus é uma escolha, não é uma coisa, uma herança automática, como aquele negócio que eu falei das tradições, né? Não é uma escolha automática. Ah, eu venho, eu sou dessa religião porque meus bisavós eram, porque os meus tataravós eram, meus avós eram, meus pais são, e agora eu sou também. Mas você nunca questionou, você nunca perguntou, quer dizer, o que que você escolher a Deus é uma escolha diária. O que que você escolhe diariamente, né? O que que você prioriza diariamente? O que que você obedece diariamente? O que que você ama diariamente? Isso vai mais ou menos o que que domina você diariamente, né? Isso é uma coisa que o que governa o seu tempo normalmente vai entender, vai mostrar o que governa o seu coração. Tem uma palavra, tem um versículo na Bíblia que diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. Então, se você é uma pessoa que fica falando, não sei o quê, é porque o seu coração está cheio daquilo, né? Isso está até num contexto onde Deus abençoa os alimentos, né? Ele fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se você está falando disso, é porque se você está com ódio, você está destilando ódio, é porque o seu coração está cheio de ódio. Então, gente, é isso, né? Para a gente fazer uma aplicação final aqui, né? Às vezes você frequenta a igreja, você é um cara que frequenta a igreja, você é um frequentador de igreja, mas de repente você está adorando outros deuses, de repente você está servindo outros deuses. Pode ser que ali no. Eu fui uma vez numa igreja que eu fui convidado,
E um amigo, conhecido, né, vamos dizer assim, falou: "Eu quero que você vá um dia na minha igreja". Era uma igreja mais para jovem, né? Olha, o louvor daquela igreja era uma coisa que eu nunca vi igual. Eu nunca vi igual. E você sabe que tem gente que se converte na emoção. Aquele louvor daquela igreja, quer dizer, os caras tocando aqueles instrumentos e passavam umas coisas assim num telão, sabe? Eram uns leões pegando fogo, umas águias pegando fogo assim, não que tivessem ateado, eram umas águias de fogo. Era uma coisa, mas olha, maravilhosa. Às vezes o cara paga uma fortuna para ir num show aí. Aquele louvor era uma coisa extraordinária. Eu nunca vi na minha vida e nunca mais eu vi. Vou em louvores, vou em igreja, frequento a minha igreja. Minha igreja tem um louvor legal. Não era igual aquele. Não era. Mas cara, tem gente que se converte por conta disso, sabia? Vai na emoção e acaba se convertendo. Pô, eu vou seguir esse Deus por causa do louvor. Não, está errado, né? E aí você pode ainda dizer Senhor, Senhor, e viver governado por outros tronos. Em Mateus 7, deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, quer ver? Mateus 7, 21. Você viu o que ele fala aqui, ó? Mateus 7, 21, diz assim, ó. Precisa tomar cuidado com isso. Quer ver? Mateus 7, aqui, ó. Nem todo que me diz, tá, Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de quem? Do meu Pai que estás no céu. Naquele dia, no dia do juízo final, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitos milagres. Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais o mal. Entendeu? Então, às vezes você frequenta a igreja, mas você serve a outro trono e nem está sabendo. Fé é uma coisa de coração, você precisa estar sempre vendo, conhecendo a Deus, conhecendo o caráter de Deus para saber quem Ele é. E olha, uma palavra final aqui. Deus não divide o trono com ninguém. Não adianta você falar, mas, pô, meu, o que você fala de Jesus é maravilhoso, o que você fala de Deus é maravilhoso. Mas eu creio também, eu gosto de ter também ao meu lado uma imagem tal, um cartãozinho tal, eu assisto não sei o que tal, eu cultuo tal, eu adoro tal, eu acendo vela para não sei quem. Não, Deus não divide o trono com ninguém, com ninguém. Ou você adora a Deus, ou você adora outra coisa, outro ídolo, outro sistema. Então, aqui, ó, eu e minha casa serviremos, cultuaremos o Senhor. É isso. É isso que eu tinha para dizer para vocês. Gente, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém.